Antes de começar o programa, quero fazer um agradecimento. Muito obrigado a você que nos segue no Spreaker. Muito obrigado a você que curtiu a nossa página no Facebook. Muito obrigado a você que nos segue no Twitter. E muito obrigado a você que assinou o nosso canal no YouTube. E eu tenho um pedido a fazer. Apresente o Papo Acessível para um amigo ou para uma amiga. Não tem desculpa. Nós estamos presentes em diversas plataformas. No Spreaker Radio, no Spotify, no Deezer, no iHeartRadio, no YouTube e em qualquer agregador de podcast de sua preferência, tanto para iOS quanto para Android. Assim podemos crescer e produzir cada vez mais entretenimento acessível. Papo Acessível, a nossa visão do mundo. Tranquilo! Eu sou o Fernando Scalabrini, está começando mais um Papo Acessível! E eu estou aqui com ele, o rei da salsicha de Osasco, ele que só anda de bengala verde, Sonipólito. A única coisa que eu não aceito de jeito nenhum é usar cueca samba canção. Acho ruim, brega e feio. Não gosta de ficar com o piu-piu solto, Soninho, é isso? Eu gosto daquela cuequinha mais cavada. Sei. E tem aqui comigo também ela, diretamente das areias cariocas com o dedo mindinho no sovaco do Cristo, Renatinha Fonseca. Eu aceito. Tem certeza? Ela aceita tudo. Tem certeza? Olha aí, Glauco, presta atenção, ela tá aceitando tudo. Quase tudo. E diretamente da Rádio Conectados, da Rádio Estrada, da equipe de esportes da Rádio Transamérica, André Ferreira, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu também aceito, inclusive cueca samba canção. Olha, tá vendo, Saninha? Manda pra ele. É que a Julie não vê a coisa mais feia que ele fica. Mas tudo bem. E aí, Soninho, qual que é o tema de hoje? Vamos falar sobre o que hoje, Soninho? Hoje nós vamos falar sobre aceitação. Vamos descobrir se o Fernando Scalabrini aceita ser boiola ou não. Não, brincadeira. Ai, pai, para! Vamos falar sobre aceitar a sua deficiência. Será que isso é possível? Muito bem, vamos para o cast. Você está ouvindo o Papo Acessível, a nossa visão do mundo. De volta, e eu começo perguntando pro meu grande amigo André. André, eu queria que você contasse um pouquinho como foi a sua trajetória da sua perda visual, que é uma história muito interessante. Eu gostaria muito que os nossos ouvintes conhecessem a sua história. E como que foi esse processo de se tornar e aceitar ser uma pessoa com deficiência visual? Então, Sônia, eu tenho hoje 42 anos e em dezembro de 2003, quando eu tinha 27 anos, descobri um tumor cerebral. Esse tumor, ele acabou lesionando, né, o nervo óptico. Quando eu cheguei no hospital, eu já estava totalmente sem visão. Fiz a cirurgia, né, tirei o tumor, mas a visão, os médicos falaram que já não tinha mais o que fazer. Caramba. Perfeito, né? Aí passa-se o tempo e acho que aquela grande dúvida, né, que vem à mente de todos que perdem a visão, né? E agora? O que vai ser da minha vida? O que eu posso, o que eu não posso? O que eu consigo, o que eu não consigo? Várias o que dúvidas, eu vou né? fazer? Várias dúvidas. Você chegou a ter baixa visão ou não? Você realmente perdeu de uma vez? Não, foi de uma vez. E foi muito rápido. Eu cheguei no hospital na sexta-feira, enxergando, na segunda eu já tinha perdido totalmente a visão. Caramba! Como é que foi, André, receber a notícia falando que você não, a partir daquele momento, daquele minuto, você não enxergaria mais? Os médicos não falam diretamente, de uma forma direta, né? Deixam a entender que é aquilo que vai ser pra você e pronto, né? Porém, o meu caso foi diferente. Eu sentia tantas dores de cabeça por conta do tumor, eu cheguei no hospital num estado tão crítico de dor, que a perda da visão naquele momento, eu praticamente não percebi. Você eu não tava deu tão conta, aliviado, né? que
Não dei conta. O médico falou que eu demorei 2 dias pra perceber que eu estava cego. Caramba. É porque o alívio era tão grande, que nada mais importava pra mim. Nada mais importava. Então você teve um quadro, digamos assim, agudo, do nada, uma dor de cabeça muito forte, foi isso? Ou você já sabia que estava com algum problema? Não, é assim, Renato, o tumor, né, depois biópsia comprovou que o tumor era de nascença. Eu nasci com o tumor e ele desenvolveu todo esse tempo. Aí 27 anos crescendo no cérebro. Então quando ele deu esse sinal da visão, ele já estava um tamanho muito grande mesmo, né, tanto que ele estava empurrando meu globo ocular para fora. Caramba! E as dores eram muito fortes que a ponto de ter que tomar morfina. Então você imagina, você tá com essa dor incrível, eu cheguei a desmaiar ali no hospital. Quando isso passa, cara, o alívio é tão grande que você esquece tudo que tá acontecendo, né? Eu imagino. E aí fiquei 32 dias internado. Quando fiz a cirurgia, tirei o tumor, porém a visão eu já tinha perdido lá atrás. Entendi. Aí é que vem o grande caso, né, cara? E agora? Volta pra casa. Como é que vai ser sua vida daí pra frente, né? Aí que veio a grande complicação. Porém, o apoio, né, e a atitude da minha família e dos meus amigos, cara, eu falo que foi assim, de fundamental importância nesse ponto de aceitação. E o que a minha família, principalmente os meus amigos, fizeram? Agiram comigo de uma maneira muito natural, como se nada tivesse acontecido, né? O que faziam antes comigo, continuaram fazendo. É interessante. Então aquilo me trouxe para uma realidade. Opa, peraí, né? Se eles estão agindo dessa maneira comigo, por que eu vou agir diferente comigo mesmo? É bem interessante mesmo. E bem forte, né? Porque para a família tem que ter uma boa estrutura também, para poder entender que isso foi uma consequência, né? E entender que essa consequência não tiraria a sua vida em si, né? Que você teria uma vida continuada pela frente e que teriam que te dar apoio para isso. Bem interessante, cara. Quando eu falo família, eu tiro mãe dessa, porque eu sempre costumo dizer que a mãe é uma familiar que adquire a deficiência junto com você, ou verdade, até mais. Né? É verdade. Aquela de super proteger e tudo, ela acaba ficando cega junto com você. Né? Então, essa atitude quem teve foi meu irmão, meu pai, que infelizmente não está mais conosco, minha irmã, né? E coisas simples, cara, como por exemplo, eu pedi pro meu irmão, falou, Rubens, me arruma um copo com água, ele, cara, levanta, vai lá pegar, né? O filtro tá lá no mesmo lugar, né? Não trataram você como coitadinho dali pra frente, né? Não, isso eu não tive, acho que isso aqui me ajudou muito importante. Uma pergunta que eu queria fazer pra você, Fernando, e também eu quero ver a opinião da Renata. O que é mais difícil, né? Será que o caso do André, que é você entrar no hospital enxergando e depois de alguns dias sair de lá não enxergando nada, ou ir perdendo a visão cada dia que passa? Cara, que pergunta mais difícil e complexa. É claro que eu vou dar a minha opinião pessoal aqui e ouvindo o caso do André, eu creio que os ouvintes também sentiram a mesma coisa, é muito emocionante ouvir ele falar. Eu acho muito mais difícil você perder de uma hora para outra do que foi o meu caso, porque o meu caso ele foi acontecendo. Eu não entrei no hospital como ele, sei lá, 2 dias depois estava cego. Descobri que eu tinha a doença com 12 anos de idade, né, porque eu tava jogando bola na rua à noite, eu jogava sempre na rua à noite e tal, bons tempos, né, que isso podia acontecer, né, e uma vez um cara chegou pra mim, pega a bola, tal, e eu não vi a bola. Aí eu comentei com meus pais me levaram no médico, e esse médico falou, olha, teu filho tem retinose pigmentar. Aí eu quase falei pra ele, dá pra colocar bacon nisso aí? Porque que caço que é retinose pigmentar, né? Aí ele falou, não, olha, não tem nada que fazer, não tem remédio, não tem nada, tá muito no início, provavelmente não vai dar nada. Tá bom, voltei pra casa e continuei com a minha vida da mesma forma. Lá pros 19 anos, 20 anos, que eu senti alguma dificuldade à noite, alguma coisa à noite e tal. Eu com 15 para 16 comecei a usar óculos por causa de outros problemas, astigmatismo e hipermetropia, porque eu não enxergava mais a legenda direito dos filmes que eu via e tal. Isso foi acontecendo. Com 25 anos de idade, para encurtar a história, eu tive que parar de dirigir, porque eu tava indo na contramão e não tava percebendo. E eu não tinha percebido. Nesse momento, caiu a ficha. Nesse momento foi, eu tenho uma deficiência. Nesse momento eu pensei, caramba, agora realmente ferrou. Só que dali pra frente, ela foi caindo, assim, na minha opinião caiu rápido. Levou aí, sei lá, 10 anos pra chegar onde tá agora, que eu tenho, sei lá, 3, 4% de visão.
Mas foi um processo. Deu tempo de eu me acostumar com isso. Deu tempo de eu ir atrás de tecnologia assistiva. Deu tempo de eu conhecer leitor de telas. Deu tempo de eu fazer um curso de mobilidade. Quer dizer, deu tempo entre aspas, porque eu fui correndo contra a visão. Mas, cara, eu acredito, creio pelo depoimento do André aqui, que é muito mais difícil você, de repente, ficar cego do que você ter esse tempo para poder ir se acostumando, né? Eu também concordo com você, Fernando. A gente só pode falar daquilo que a gente vive, né? Não tem como a gente falar da vivência do outro, mas eu sempre tive essa impressão de que, embora eu não tenha feito tudo que você fez com baixa visão, pela questão, eu acho que no meu caso eu tive diagnóstico com 23 anos da retinose pigmentar. Antes disso, só hipermetropia, essas coisas que a gente usa óculos resolve, né? E a partir daí, acho que pelo fato de eu ser mulher também, é um fator que faz diferença. Morava com os meus pais e a superproteção foi bem grande. E eu acabei... e aí... eu me acomodei um pouquinho naquele ninho ali de proteção e, enfim, tinha sempre apoio, muito apoio da minha família e tal. Também, isso aí nunca faltou, mas hoje eu consigo olhar para trás e ver que foi uma superproteção que atrapalhou um pouquinho, que poderia ter adiantado alguns processos meus, né? Mas eu realmente, só quando eu perdi totalmente a visão, e isso levou 16 anos, é que eu fui fazer a reabilitação, é que eu fui descobrir tecnologia assistiva e toda essa parte que eu nem sonhava que existia antes, claro, porque se eu não tinha necessidade, não cheguei, não tinha necessidade, não fui para nenhuma instituição nem nada, enfim, não sabia de nada disso, né? Então, eu acho que a minha aceitação, ela, não sei muito bem explicar, assim, eu considero muito boa pelas histórias que eu ouço, porque, claro, no início leva um susto, né? Como você, né, Fernando? Sim. Sei lá, comecei a notar um negócio estranho, vou no médico, meu grau deve ter aumentado. Aí você chega lá, toma uma porrada dessa, olha, você tem uma doença incurável, progressiva. Então, eu não tomei essa porrada. Caraca. Eu não tomei essa porrada que você tomou aí, de falar que é uma doença incurável e progressiva. Por quê? Porque quando eu descobri que eu tinha a tal da retinose pigmentar, eu era moleque, né? E isso foi realmente me afetar, foi cair a ficha quando eu tava dirigindo, quando eu tava na contramão e não tinha percebido, entendeu? Aí foi cair a ficha, entendeu? Aí que eu fui atrás realmente pra saber do que era. E a porrada eu tomei mesmo, né? Agora, voltando um pouquinho aqui no tempo, a porrada eu tomei mesmo quando eu descobri que não era só retinose, era Usher. Né? Porque no meu caso, eu não sei se os ouvintes sabem, mas no meu caso é síndrome de Usher, não é só retinose pigmentar. Eu tenho ainda uma deficiência auditiva, que eu achei que não era ligada à visão. Eu achei, eu sou um cara sortudo pra caralho, né? Eu tenho deficiência auditiva e ainda tenho a porra da retinose pigmentar. Então, assim, sorte que tem outras coisas que ainda funcionam bem, né? E muito bem, viu? E muito bem. Porque já pensou, não enxergar, não ouvir. Aí é duro, né, velho? Aí é demais. Não é não. Aí não é duro, né? Não é não. Então, eu tomei essa porrada na Usher, porque a minha deficiência auditiva, ela sempre foi leve. Só que, por conta da minha visão, ela se tornou mais, proeminente, digamos assim, por causa da visão. Por quê? Antes eu tinha uma dificuldade de ouvir, mas eu compensava com a visão. Hoje não tem mais como compensar, então hoje eu sou obrigado a usar aparelho auditivo. Porque assim, eu sem aparelho eu escuto, eu tô conversando com vocês aqui sem aparelho, né? Eu no dia a dia aqui na minha casa, eu não uso aparelho. Mas me faz falta na rua, me faz falta pra perceber certos barulhos, né? Que a minha perda chama-se rampa de esqui, que ela no gráfico você vê parece uma rampa, né? Ela é muito mais grave nos agudos do que essa prática coisa que esquisita, né? Muito mais grave nos agudos do que nos graves, né? Ela é muito mais acentuada nos agudos do que nos graves. No graves e nos médios, sim. né? Você ouve menos os agudos. Isso, tipo aquele bife fritando, sabe? Eu ouço, se eu tiver sem aparelho, eu não ouço. Então, se tiver um passarinho na árvore aqui na frente do prédio, eu não vou ouvir se eu tiver sem aparelho. Então, são os agudos que, né, acaba, a perda é maior. Se escondem de você. Exatamente. Então, assim, aí a porrada foi grande. Por quê? Porque eu falei, eu vou ficar cego e vou ficar surdo? Aí, Soninho,
Aí é complicado. Imagino. Você sabe qual é a nossa visão do mundo? Papo Acessível. André, tanto você quanto a Renata, o Fernando, são pessoas hoje extremamente bem-sucedidas no que vocês fazem. E foi importante aceitar ser um deficiente visual? Como hoje, né, eu lido com muitas pessoas que estão começando a perder a visão, e esse processo, ele tem muitas pessoas que têm muita dificuldade. O que você fez para que isso se tornasse mais fácil? É muito importante, e eu quero falar de duas coisas aqui que as pessoas confundem muito, né? A gente já falou nesse programa algumas vezes, mas é bom sempre repetir. A aceitação não é se conformar. O baixa visão, né? Eu posso falar pelo baixa visão, que já passei por todas as fases e tô indo para a fase de cegueira, né? Hoje eu tenho uma nanovisão, como eu brinco. Então, a aceitação é você se aceitar como você é, você entender a sua limitação, né? Porque isso é importante, porque você saber que você não pode fazer certas coisas, porque você vai se machucar, você vai se lascar. Isso é importante. Isso faz parte da sua aceitação. Conhecer, você se conhecer e saber das suas limitações. Agora, se conformar é outra coisa. A gente não pode se conformar. Você tem que sim buscar a cura, tem que buscar tratamento. Claro que nada muito miraculoso, né? Não é tomar um chazinho disso ou tomar um chazinho daquilo que vai resolver. Não é isso. Mas você tem que... dos índios que voltam a enxergar aí, né? Exato. Então, não sabe, vou comer nozes de sei lá da onde, da Suíça, enterrada na neve, que vai... Não é assim. Não se conformar é sim buscar, ir atrás, encher o saco dos médicos, fazer consulta assim, anualmente. Isso é não se conformar. Agora, aceitar, você tem que se aceitar. Porque é importante para esse passo. Porque, assim, cara, eu sempre fui muito prático. Eu nunca parei pra chorar e falar, puta, eu tô deficiente. Porque, sabe por quê? Sabe por quê, Sony? Sabe por quê, ouvinte, André, Renata? Porque chorar não paga a conta, cara. Então, sabe, não paga a conta, não adianta. Quanto mais você chora, mais o boleto chega, cara. Então não tem jeito. É importante isso que o Fernando falou, e acho que dentro disso também, além de se aceitar, é muito importante também se respeitar. Né, respeitar a condição em que você se encontra, porque quando isso acontece, quando você aceita, quando você respeita, outras coisas tornam-se naturais, porque eu sei da minha condição, eu tenho uma deficiência visual, eu sei até onde eu posso chegar, eu sei o que eu posso fazer ali, eu sei até onde eu posso ir. Então acho que esse respeito, ele é fundamental para que as coisas funcionem bem em sua vida dali para frente. Mas o que eu tenho que me aceitar? Poxa, é o André que está aqui, é o André que estava lá atrás, é o André que continua aqui. Exato, é o André que tem uma outra condição. Bem observado, então, bem observado. Exato. Então eu acho que o importante mesmo, né, é você se respeitar, né, respeitar a condição em que você se encontra para que tudo flua de uma maneira tranquila. É muito fácil, né? O ouvinte que tiver agora ali, é muito fácil vocês falarem isso, já passaram por isso. Ouvinte, não é fácil. Tá? Não é fácil. Não, você vai ter dia que você vai sentar, você vai ficar triste pra cacete, você vai chorar. Eu não tive o dia de chorar, eu tô sendo bem sincero, tá? Eu também não. Eu também não tive esse dia. Mas se você tiver esse dia, é normal, tá? Pode acontecer. É normal. Então, assim, não é fácil, não é um estalar de dedos, é um processo que você vai passar no dia a dia. E você tem que passar por isso para que você possa, como o André falou, se respeitar e se mostrar, né, para a sociedade, sua família, seus amigos e tal, que você é o mesmo. O André falou agora, muito bem observado, é o mesmo André. Não mudou, só tem uma condição diferente, mas é o mesmo André. Eu também não passei por esse momento específico de sentar e chorar, mas tem uns momentos que são bem difíceis. Tipo, quando a gente começa com a baixa visão, é uma condição nova. Sim. No meu caso da retinose, que é a clássica, que você perde primeiro o campo visual, né? Primeiro a visão periférica, você se acidenta algumas vezes, né? Você bate com a cabeça, você, sabe, tropeça. Sim, você cumprimenta manequim, né? Você cumprimenta manequim, você dá um brado em poste. Não,
eu tô falando até dentro de casa mesmo, uma distração e tal, você se acidenta. Aí nessa hora, aí eu xingava todos os palavrões que eu conhecia e outros que eu inventava, né? Claro, e aí né? chorava, que droga, que raiva, que não sei o quê. Eu não Mas consigo era só imaginar naquele Renata momento. Fonseca falando palavrão, mas tudo bem. Não, né? Mas era só naquele momento, né? Isso que o André falou, muito importante, sim, a gente se respeitar, principalmente no sentido, assim, todo ser humano é preconceituoso, de alguma forma, Sim. em algum aspecto. É Eu inerente, acredito né? nisso. A gente precisa se ressignificar, porque a deficiência não nos define. Eu não Exato. sou a cega, eu sou a Renata. Como o André disse, eu sou mais ou menos a mesma que eu era antes. Claro que eu não sou a mesma porque Ainda bem o que a tempo gente passou, evolui, né? eu amadureci, a gente evolui. Inclusive com a limitação da deficiência, a gente aprende muito. A gente aprende a ser mais humilde, a gente aprende que todo mundo precisa de todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente precisa se posicionar o tempo todo para vencer o preconceito das outras pessoas em relação a gente. Então a gente precisa se respeitar e se impor muitas vezes, em muitas situações. Como a gente brincou aqui em outro episódio, tem que ter cara de pau. Sim. Né? Cego tem que ser cara de pau para pedir uma informação, para pedir uma ajuda, para se Exato. dirigir para alguém que não sabe se a pessoa está olhando para você ou não, se você vai pagar mico ou não. Mas você tem que fazer isso se colocando, se impondo, porque senão você vira o pobre coitado, né? Exatamente. Que a sociedade cisma em colocar essa peixe em cima da gente. O pobre coitado. Coitadinho, né? Não enxerga. Toninho, você tá quietinho aí, só fazendo pergunta. Eu quero saber do pequeno Soninho lá atrás. Quando que o pequeno Soninho recebeu esse baque aí de que você não ia enxergar, de que você ia ser deficiente visual? Como é que foi pra você essa aceitação pra você? O interessante que é muito legal e eu acho que é muito importante você conhecer histórias. E uma coisa que eu acredito muito é que a partir do momento que você tem uma deficiência, é muito legal você conhecer uma pessoa que tem a mesma deficiência que você, porque quanto que isso é enriquecedor poder ouvir vocês três. O meu caso começou muito antes de vocês, né? A ficha foi cair pra mim com 18 anos. A partir do momento que eu não pude tirar a carta de motorista, a ficha caiu. Entendi. Mas E isso é muito emblemático principalmente pra moleque que faz 18 anos, né, Soninho? Sim, porque eu nunca tive oportunidade, claro, já peguei o carro, dirigi, claro, mas eu nunca tive oportunidade de poder, né, ter essa vivência, né? Sim, sim. Puxa vida, isso mexe muito com a questão do homem, né? Porque o homem quer dirigir, quer ter seu carro. Exato, quer pegar a gatinha, levar a gatinha pra dar uma passeio. Então, eu acho que o meu processo foi muito devagar, né? Porque eu fui perdendo muito aos pouquinhos. E o baque mesmo de falar assim, puxa vida, agora a casa caiu, foi coisa de 4 anos atrás. Entendi. Que realmente eu falei assim, puxa, que eu comecei, né, a usar bengala, eu comecei a ter uma vivência maior com a deficiência visual. Então hoje eu falo muito bem, né? Eu aceito, eu converso e eu acredito que eu vivo muito bem com a minha deficiência. Mas eu também concordo com vocês que não é uma coisa fácil, mas eu digo que é possível. O meu principal problema na vida não é ser cega. Exato. Entende? Porque os mesmos problemas que as pessoas que enxergam têm, eu também tenho. Eu também tenho problema de grana, também tenho problema de relacionamento, também tenho problema de saúde, independente da minha deficiência. Então, assim, tem um monte de coisas que a gente passa na vida que não são fáceis de passar. Pagar aquele iate que tá ancorado em Angra dos Reis não é fácil, né? Difícil, cara. A gente, né? Tem que... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Depois que vocês conseguiram chegar nesse ponto de aceitação, hoje vocês convivem tão bem com a deficiência visual, o que mudou pra vocês? O que foi melhor?
O que vocês antes falam assim, puxa, olha, que interessante que isso antes eu não dava importância e hoje eu dou uma importância muito grande. Eu acho que a gente passa, Soninho, a olhar o mundo, aí não tô fazendo um trocadilho do Carilho, não. A gente passa a olhar o mundo de uma maneira diferente, realmente diferente. A pessoa em si, ela deixa de ter um valor pela imagem que ela se apresenta e passa a ter um valor pelo que ela é, né? A gente passa a... Eu não sei se isso é melhor ou se é pior, né? Porque melhor ou pior é muito subjetivo. Mas a gente passa a olhar diferente para as pessoas. A gente passa a valorizar outras coisas do que antes a gente valorizava. Isso acaba sendo natural por conta da deficiência. Agora, se isso é melhor ou pior, não sei. Eu sei que muitas vezes falam pra gente, você enxerga muito mais do que uma pessoa comum. Mas em que sentido? A gente percebe mais coisas, mais nuances, mais detalhes. Isso é uma coisa boa, né? Você perceber, isso em tudo, tô falando, não só nas pessoas, mas em tudo. Você acaba percebendo e prestando atenção em mais detalhes. Isso é uma coisa boa. Agora, se no geral é melhor ou pior, aí é muito subjetivo, né? Logo no começo, quando eu perdi a visão, eu disse que veio muito aquela dúvida, e agora, o que eu posso, o que eu não posso? Com o passar do tempo, eu falei, acho que eu consigo chegar sozinho até o portão. E eu cheguei sozinho até o portão, falei, eu posso. Né? E logo depois, acho que eu posso ir até o prédio de baixo, que eu moro em uma rua com prédios, né? E eu consegui, eu falei, eu consegui, né? E nisso, depois que passei por instituição assistencial, né, pessoa com deficiência visual, que no meu caso foi a Fundação Dorina Novil, onde eu fiz a minha reabilitação, orientação e mobilidade, falei, eu acho que eu posso chegar sozinho até a fundação, né, e consegui, peguei ônibus, peguei metrô e falei, eu posso. Então eu acabei me descobrindo, né, muitos eu posso dentro de mim, eu consigo. Legal. Eu fui atrás das coisas que até então eram sonhos, e esses sonhos eu coloquei como metas, né, e essas metas, muitas delas foram cumpridas, muitas delas mesmo. Muito legal. Eu sempre sonhei em trabalhar aí com comunicação. E nunca tinha ido atrás de um curso, nunca tinha ido atrás de como realizar isso. E pós-deficiência, isso me ajudou muito, né? Esse meu novo André, digamos assim, eu consegui realizar esse sonho. Eu trabalho hoje com comunicação, então eu posso dizer que hoje eu trabalho com o que eu gosto. Muito, muito sensacional, muito legal. Então, para finalizar, para a pessoa que tá lá agora, acabou de descobrir, acabou de se tornar uma pessoa com deficiência visual, qual que é a receita para se aceitar ser uma pessoa com deficiência visual? Eu acho que cada um tem que descobrir o seu caminho. Assim, eu acho que é mais fácil quando a gente tem apoio, né, familiar, principalmente, as pessoas que estão mais próximas têm um papel fundamental nesse processo de fazer um pouco o que o André falou da família dele, né, que é, o filtro tá lá, pega lá a água, mas apoiar ao mesmo tempo, não super proteger, incentivar, eu tenho medo de sair sozinho bengalando por aí. Não, que medo, todo mundo vai, por que você não pode ir? Esse tipo de apoio, sem super proteção, é importantíssimo. A família não ter vergonha, porque eu conheço várias pessoas, baixa visão, tem uma grande amiga que acontece isso, os filhos não querem que ela use bengala. Você não precisa disso, você tem a gente para te levar. E isso só dificulta, porque isso tira a autonomia totalmente da pessoa, faz ela se retrair totalmente e ninguém consegue ser feliz assim. A gente tem que... Mas a receita não existe, né? Cada um vai encontrar o seu caminho. Realmente. Eu tenho uma receita, Soninha. Individual. Você tem? Tenho. Então guarda sua receita aí, André, sua receita, qual que é? Eu vou muito na linha da Renata, eu concordo muito com ela, acho que não tem uma receita, a gente entra na linha do respeito novamente, é importante respeitar o seu momento, respeitar, se você está naquele momento de choro, passando ainda pelo processo de perda, e então é importante que você passe por isso, que você sinta isso. Cara, é o caso da família e de amigos, cara. Eles podem ser peças fundamentais para que a pessoa procure outro caminho, para que a pessoa de repente se aceite. E, exemplos, Sônia, nós aqui, né? Olha aqui quantos exemplos que a pessoa pode ter, né? Que é aquilo que você falou, é possível. Qual a sua receita, Fernandes Calabrosa? Soninha, eu vou contar um segredo aqui, Soninha.
Só pra você, tá? Que eu sei que o André e a Renata não estão ouvindo e ninguém mais tá ouvindo, tá? Só pra você. Certo, conta aí. Tá? Fala baixo, hein? Você vai descobrir, Soninha, como o sexo melhora depois que você perde a visão, Soninha. Essa é a receita, Soninha. Sérgio, Soninho, Sérgio. Por isso que muitas pessoas fazem no escuro, né? Soninho. Você vai ver como que é melhor, Soninho. É bom que você não vê os defeitos da... você percebe outros detalhes, Soninho, outros detalhes, entendeu? É isso aí, essa é a receita. Tá certo. Bom, depois dessa receita maravilhosa, né? Com certeza, saímos daqui, vamos fazer também, praticar essa receita. Bom, quero agradecer muito a sua participação, André. Muito obrigado por aceitar, né? E estar aqui com a gente no Papo Acessível. Valeu, André. Cara, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês e, poxa, gostei muito. Se precisarem, pode contar que estou aí novamente. Valeu, foi muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito bem, então já que você deu a receita fundamental, partiu pro escurinho, Soninha. Escurinho, Soninha. Bora praticar. Valeu. Tchau. Acesse papoacessível.com.br e confira todos os nossos programas. Curta a nossa fanpage no Facebook em facebook.com/papoacessível e nos siga no Twitter em twitter.com/papoacessível.